Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians nessa segunda-feira. Será que o Galo e o Memphis Depay podem jogar quarta-feira contra o Novo Horizontino ou no sábado contra o Atlético Mineiro? Se liga só nesse vídeo, muita informação e também sobre a demissão da médica do Corinthians, a Ana, que está fora do timão, hein? Se liga só, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação, ter mais enrolações. Bora pro vídeo. Vamos falar de Corinthians e Santos e dos desdobramentos. Vitória do Corinthians, que o torcedor corintiano me parece satisfeito pelo resultado, mas ainda longe de se sentir tranquilo, Pascoal. E o Santos, o Santos. Vamos começar pelo Corinthians, porque Começa o Santos... então por esse lance aí. O lance? Do Zé Ivaldo. O lance. O Zé Ivaldo, ele contrariou o Dadá Maravilha. Aí não é queixo no ombro, aí é queixo no peito. Né? E tem esse aí, Pascoal. Esse aí do Barreal, né? É duro, hein? O Santos fez um bom primeiro tempo, gente. Eu acho que o Santos não teve condições físicas de jogar o tempo todo da forma que jogou o primeiro tempo. Essa foi a única chance do Corinthians, né, no primeiro tempo. O goleiro do Santos trabalhou direitinho. Vai sair o gol, né? Da cabeçada do... O Roberto já tinha ensaiado nessa cabeçada tentar fazer o gol. Mas depois consegue. A bola consegue passar pelos zagueiros. O goleiro faz a defesa, mas claramente, né? Depois, olha, aí não tem discussão. A bola passa totalmente. Se tivesse aquele equipamento que mandaram de volta para a FIFA, ficou aqui no Brasil depois da Copa do Mundo, era cara a manutenção e o pessoal devolveu. Era mais fácil de ter visto se a bola tinha entrado ou não. O árbitro teve que esperar. Aliás, o árbitro da partida foi salvo pelo VAR, né? Porque em alguns momentos ele não viu a falta do Félix Torres no segundo gol marcado pelo Corinthians. Ele acaba expulsando, do meu modo de ver, o jogador do Santos de maneira equivocada, que é esse lance aí, ó. O Martínez foi o melhor jogador do Corinthians em campo, perfeito? O Martínez jogou por ele e por mais alguns jogadores do Corinthians. Só que ele vai provocar o lateral esquerdo do Santos, que tinha um cartão amarelo aos 7 minutos. O árbitro dá o cartão amarelo e dá pra ele. Agora vem o Martínez e avisa. Ele já tem cartão amarelo lá. O Martínez é que avisou o árbitro. O Martínez é que avisou o árbitro. Nessa não tinha como o VAR salvar. E não era nem lance de amarelo, né, Pascoal? Não aconteceu nada. Porque o Martínez que provoca a situação. E aí esse gol é originado de uma falta do Félix Torres. Né? Aí, sim. É uma falta do Félix Torres. Mas o árbitro também não viu e ele estava perto do lance. Você achou que foi falta? Claro que foi falta. O do São Paulo ele não viu nada, né? Tá. Ele não viu nada no jogo. E se fosse na área, seria pênalti? Não, brincadeiras do Cláudio. Se fosse na área, seria pênalti? O Cláudio foi mal. Você está perguntando para mim se fosse na área, seria pênalti? As faltas que são fora da área são iguais às que são cometidas dentro da grande área. Não, só que no São Paulo não teve nenhum toque no jogador. Nem estava aqui indo por aí, Pascoal. O Luciano não foi sequer tocado. Mas essa é uma outra discussão. Sim. Essa é uma outra discussão. Nesse lance, acho que nesse caso, o VAR salvou o árbitro. Só não deu para salvar o árbitro naquele lance da expulsão. No lance da expulsão, que para mim foi um lance equivocado. O Martínez foi bem, hein? O Martínez ganhou o jogo. O Martínez expulsou o jogador, correu, marcou, jogou, fez jogada de profundidade, jogou de ponta direita, de ponta esquerda. Chato. Puxa vida, o cara ontem acabou com o jogo. Chatozinho. Muito. Eu teria problema com esse cara. se a gente, na minha época, Pô, ele é muito chato, cara. Ele é muito chato. Mas assim, pro Corinthians é ótimo. Mas eu acho ele usa muito desses artifícios, né? Ele fica provocando, ele assim, se você fizer uma enquete aí, ele vai ser um dos caras mais odiados aí entre os jogadores ali, porque ele fez isso o jogo todo. E em outras partidas eu percebo esse comportamento dele. Mas tá brigando pelo time dele, tudo bem. Agora, o árbitro tem que ver isso, tem que enxergar isso, tem que ser experiente dentro de um jogo para saber conduzir. Tanto é que logo na sequência o Romero tem o mesmo entreveiro, briga, discussão ali no canto, ele não deu cartão para ninguém. Não. Porque ele viu que foi mal nesse lance e aí eu concordo novamente com o Pascoal. O lateral esquerdo do Santos não fez nada, foi agredido. E o Martínez já tinha dado um tapa na cara dele no primeiro tempo. Uhum. Já tinha feito isso também. Ali no entreveiro ali, ele mete o braço na cara do jogador e não acontece nada, não toma cartão. Então,
O cara vê que não tem um comando, que o juiz não tem esse pulso firme, aí ele toma conta do jogo. Ele tem essa característica, é guerreiro, é brigador, vai e pega no pé dos adversários e luta pelo... O torcedor adora, do Corinthians, ama. Eu, particularmente, não gosto desse comportamento. Os caras têm que jogar bola. Tem que jogar futebol. Ficar agredindo o adversário, ficar, sabe, usando de outros artifícios que não seja a bola, o jogo. Ah, que isso, tem que ser malandro, tem que usar... Não, é diferente. Ele agrediu por 2 vezes, fez hora extra dentro do campo. O Martins tinha que ter sido expulso no jogo. Ele agride num outro lance, manda o braço no rosto, aí fica aquele, não foi nada, não foi nada, não foi nada. E ele que passa e dá uma peitada no lateral do Santos. Eu acho que foi prejudicado e ele que avisou pro árbitro. Ou seja, o Klaus foi muito mal. Não viu o gol, que a bola entrou. O Yuri Alberto estava comemorando há 5 anos o gol e ele estava ali, não sabendo o que era, não é. Aí que o VAR chama e mostra, né, tudo. O lance da anulação também. Enfim, não achei uma atuação boa do Klaus, não, que é um bom árbitro, é um cara experiente, mas nesse jogo deixou a desejar. E também não achei um jogaço, não, tá? Foi um jogo muito de nível técnico baixo, não foi. O Dorival optou por entrar. Até o Martins jogou até como um ala, né? Vamos dizer assim, porque tinha 3 zagueiros, ele fez o corredor lá direito, dá o passe pro gol do Yuri Alberto. Muito oportunismo do Yuri Alberto. Mas o Corinthians, ele não foi um atropelo, não dominou o jogo. Se você pegar a posse de bola, foi muito parecida. Finalização, o Corinthians teve mais, mas também não foi obrigando o Brasão a fazer defesas. O Santos teve as suas chances, teve a oportunidade no primeiro tempo de matar o jogo, mas é aquela fase ruim. Tudo errado no Santos. E o Zé Elias, eu vou deixar até pro Zé Elias, mas eu concordo muito no destaque dele, né? O maior ídolo do time está preocupado com uma outra situação. O presidente está preso ao contrato e não tem como você cobrar desse maior ídolo. Os jogadores são meio que assim, o Neymar não está... Quando o Neymar chegou, parece que todo mundo resolveu jogar. E claro, o Neymar joga demais, então ele bem melhor o que está ao lado dele. Mas eu olhando para a escalação, eu não acho o time do Santos, nome por nome, pior do que o time do Corinthians. E aí tem a chance no primeiro tempo para matar o jogo e não mata, aí tá aí com uma vitória no campeonato, na zona de rebaixamento, 5 pontos. Bem atrás, como você falou, do próprio Grêmio que está na zona de rebaixamento. Então ele tem que vencer 2, 3 jogos para tentar sair da zona de rebaixamento. É uma situação complicada, os jogadores que têm bons jogadores não conseguem render. O Guilherme ainda está para voltar também, né? O atacante, que é bom jogador. O Soteldo se machucou, o Tiquinho não está rendendo o que a gente sabe que ele pode jogar. Mesmo assim, acho que o primeiro tempo do Santos foi melhor do que o do Corinthians. Tá na tela, 18,5 o aproveitamento. O Santos tem a campanha pior do que no ano da queda? Sim. No ano da queda ele tinha 12 pontos nesse instante. Sim, então, ele tá com 5. 3. Ele tá com 5, então 1 vitória, 2 empates e daí 6 derrotas. Concordo, primeiro tempo acho que não... O jogo, o resultado, assim, um jogo ele não tem a história contada da partida pelo placar, mas é futebol. A gente tem até uma tela para falar sobre isso, que o Fabrício que mostra as campanhas. Vamos lá, 23 versus 25. 3-3-3, 44,4. Peraí, 3-3-3 são 12 e 9, né? São 12 pontos. É isso aí. Se ele fizer, exatamente. É um aproveitamento que evitaria por si só o rebaixamento. Foi rebaixado em 23, fez 9 gols, sofreu 8. Era o 12º, agora é o 19º, e é o que eu falei. O Grêmio tá na zona do rebaixamento com 9. Junto com um monte de time com 10, 11, a meiuca ali tá embolada, mas o Santos com uma vitória, mesmo que ninguém jogasse, sai da zona de rebaixamento. Isso já na rodada 9 é um problema. Enfim, vamos falar do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque tem muita coisa, né, pra gente estar tratando. Por exemplo, por que a doutora Ana Carolina ela foi demitida do departamento de futebol, né, do Corinthians, do departamento médico do Corinthians? Ela chefiava o departamento médico de chefe do DM, passou agora, né, a ser uma ex-funcionária do clube. O Corinthians soltou nota oficial confirmando a demissão. Ontem o Dorival falou que foi pego de surpresa em relação ao Mateuzinho, né, o corte do Mateuzinho, que ele não iria para o jogo.
A questão é a seguinte, né? Muita gente tá dizendo que ela caiu por causa do Dorival, não é isso, tá? Ali foi só uma gota d'água e eles estavam querendo demiti-la desde o início do ano, tá? Desde, acho que fevereiro mais ou menos, estavam de olho já na demissão, né, da doutora Ana Carolina. E a questão do Mateuzinho foi meio que a gota d'água, né? Ela bancou a viagem dele, né, para o Uruguai, né, na quarta-feira passada. Ele não tinha condições de jogo, avisou que não tinha, não jogou o Léo Maná, e quando voltou, né, a situação meio que se agravou, e ele acabou não treinando e ainda ficando de fora do clássico contra o Santos, que na avaliação do Dorival, né, talvez era mais importante do que o jogo de quarta contra o Racing, onde ele viajou e não pôde ser aproveitado, que foi pior ainda. Isso foi a gota d'água, tá? O que me passaram, na verdade, é que a doutora Ana, né, profissionalmente falando, ela é uma profissional interessante. É o que me passaram dentro do clube. O problema é o relacionamento, né? Houve muitas críticas em relação ao relacionamento dela com os demais ali, colegas de trabalho, segundo, né, o que falam internamente dentro do clube, e a prova diz que teve aquela rota de colisão, né, com o Fabinho Soldado, tá, que acabou não avançando e ela acabou, né, perdendo aí o braço, né, braço de ferro com o Fabinho Soldado, tá. Então teve algumas questões realmente que em relação às decisões no departamento médico que chatearam, mas juntou isso, mais relação, né, relacionamento, e aí a doutora foi demitida. Ela não é mais médica, né, do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Por enquanto, não se sabe, né, se um médico mesmo do clube vai assumir ou se eles vão contratar um médico de fora. Vamos aguardar os próximos passos, deixa o like. Olha só, vamos falar agora da Adidas, né, por quê? Porque o Corinthians segue negociando com a Adidas, deu uma freada por conta, né, da pressão, né, para cima do Augusto Melo, ele que pode, né, deixar o cargo aí de presidente do Corinthians na próxima segunda-feira, né, quando vai ter a votação no Conselho Deliberativo por impeachment, ele pode ser empichado, deu uma travada, mas a ideia, né, da diretoria do Augusto é fechar com a Adidas e pagar para ver, né, inclusive a multa da Nike, tá? O Corinthians hoje recebeu uma proposta de 1 bilhão, tá? Por um contrato de 10 anos com a Adidas para ganhar 100 milhões por temporada. A Adidas quer colocar o Corinthians no padrão elite delas, né? Junto com Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, enfim, vários clubes grandes da Europa, né? Por exemplo, o Flamengo é colocado na elite local, tá? Elite local que na verdade, ele junto com Boca e outros clubes colocado ali naquele nível, tá? Então o Corinthians estaria acima do Flamengo e a nível europeu, né? Na visão da Adidas seria, né, ali um status europeu que o Corinthians teria se fechar o contrato. A questão faltam os órgãos, né, enfim, fiscalizadores do Corinthians aprovarem, principalmente o CORE. Eu conversei com pessoas ligadas ao CORE que me negaram que vão ter uma reunião para aprovar ou não a Adidas hoje, tá? Então essa reunião não acontece, a situação está mais parada mesmo, porque o Augusto Melo está focado somente na questão política, né? Assim como os reforços que eu já tinha falado para você, que deu uma travada, essa questão também está travada por conta, né, que o Augusto só se preocupa com a política. Hoje mesmo tem nova entrevista do Augusto na TV Corinthians, ao vivo. Ele está em campanha, tá? O Augusto está em campanha, está tentando se manter no cargo e parou tudo, o clube está parado, e por isso que parou a Adidas, tá? Senão poderia até fechar já. Enfim, deixa o like. Vamos agora para Memphis Depay e Rodrigo Garro. Rodrigo Garro ainda se recuperando de uma tendinopatia, né? Patelar, né, no joelho direito. Foi para a transição hoje com o departamento físico, tá? Mas não deve voltar aos gramados nessa semana, né? O seu retorno deve acontecer no dia 1º de abril, 1º ou 2 de abril, né? Enfim, quando o Corinthians enfrenta, de junho, desculpa, 1º ou 2 de junho, quando o Corinthians enfrenta o Vitória, tá? O Vitória da Bahia. Eles não podem falar que é Vitória da Bahia lá, que eles ficam magoados, né? Enfim, mas é o Vitória, né? O jogo que o Corinthians tem na Neoquímica Arena, né? 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, isso, 1º de junho, tá? Um domingo, Corinthians e Vitória na Neoquímica Arena, tá certo? E olha só,
E o Memphis Depay, me falaram que a entorse no tornozelo dele é uma entorse gravíssima, tá? É uma entorse grave. E só se realmente acontecesse, né, um quase milagre, que não é descartado, claro, né? Teria uma baita de uma recuperação assim, maravilhosa para ele estar em campo na quarta-feira contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil da Neoquímica Arena. É isso que me falaram. Agora, o Corinthians avalia a seguinte forma: dificilmente algum jogador vai voltar aos gramados, né, depois de um período em inatividade contra o Atlético Mineiro, né, porque a MRV tem a grama sintética, tá? Então essa é uma informação nova aqui no canal para vocês, é uma atualização. O Corinthians teme, né, colocar o Garro de volta, por exemplo, no sábado contra o Atlético Mineiro, e depois de tanto tempo parado, voltar numa grama sintética. O risco de lesão para eles é maior, então não deve voltar, nem ele, nem o Memphis. E aí o Memphis Depay, né, ficaria aí, né, para o retorno dele, junto com o Rodrigo Garro no dia 1º de junho, tá? Hoje as coisas mudam, principalmente em questão, nós estamos falando no dia 19 de maio, o dia em que a chefe do departamento médico do Corinthians foi demitida. Então as coisas podem mudar. Mas hoje a ideia é que o Memphis volte junto com o Garro no dia 1º de junho contra o Vitória, né, para não correr nenhum risco de voltar no gramado sintético no final de semana, no último sábado. Só voltaria se fosse agora na quarta-feira, aí não é gramado sintético, mas se tivesse uma baita evolução, né, nessa entorse aí no tornozelo. Então a gente vai ter que aguardar ainda, mas tudo indica que o Corinthians vai ter um time bem diferente, bem mais forte, hein, contra o Vitória na Neoquímica Arena. Então aí, Cefiel, formação do Sami Carvalho aí finalizando também para as informações aí sobre Adidas, Rodrigo Garro, Memphis Depay e a doutora aí que foi demitida. Mano, com relação ao Memphis Depay e Rodrigo Garro, difícil jogar quarta-feira, né? E também tem um sábado lá que é gramado sintético, muito complicado jogar em gramado sintético, ainda mais o Rodrigo Garro que vem de uma lesão, né? Mais um problema no joelho ali, né? E também o Memphis Depay que sem torce do ligamento do tornozelo, então já colocar os caras pra jogarem no gramado sintético pode ser muito arriscado e também não vale a pena, cara. O jogo fora de casa, depois vai ter aquela parada ali pra data FIFA e a parada pro Super Mundial. Então, muito provavelmente que eles vão jogar contra o Vitória da Bahia realmente em casa, que é o último jogo ali antes da parada para a data FIFA, e depois volta e tem mais um jogo fora de casa que é contra o Grêmio, aí para de vez o mês. Então, vamos voltar com calma, já que o Memphis Depay quase teve uma ruptura de ligamento do tornozelo, aí seria meses parado, quase parecido com uma ruptura de ligamento do joelho, então é uma lesão, ainda bem que não rompeu, né? Então, só uma lesão mesmo ali. E o Rodrigo Garro, esse tratamento aí na Espanha, eu acho que ajudou bastante. Também sempre ele tá parado, acho que 1 mês e meio já, né, cara? Muita falta faz o Garro nesse time do Corinthians. Ele no time, cara, o Memphis Depay, Garro e Yuri Alberto ali é outra coisa. O ataque fica muito poderoso. Infelizmente, a gente não tem substituto à altura. Coronado não dá pra contar. O Thales Magno tá naquela tiriça, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso aí, cara. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Corinthians, o nosso canal que possa vir todos os dias do Timão. Então é isso. Então até o próximo. Valeu, é nóis.